Salve! Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste esse vídeo em um outro momento. Bom, hoje conversaremos com a Elisa Lamego, uma mulher maravilhosa que entende bastante de detox, detox com alimentação líquida, que entende muito também, sabe bastante sobre alimentação crua, alimentação crudívora, frugívora, higienismo, jejum. Então vale a pena ficar nessa conversa até o final. Né? Muitas dicas muito legais, com uma pessoa que realmente está vivenciando este processo e realmente vive o que ela falará conosco. E é muito bacana, né? Escutar de alguém que está vivenciando essas propostas, não só na teoria, na prática também. Bom, o pessoal está chegando, bem-vindos, bem-vindas, fiquem à vontade, aconcheguem-se. Enquanto isso, eu falarei um pouquinho sobre o Vitalize, enquanto a Elisa não chega. Esse é o canal, é o perfil do Instagram do Vitalize, um festival onde reúne várias pessoas que têm a intenção de viver uma vida saudável. Por isso, o Vitalize ele oferece uma alimentação 100% frugívora, que é uma alimentação baseada em frutas, folhas, castanhas e algumas verduras, ou frutas não doces, né? Boa noite, Gabriela. Bem-vinda, tá? E também no Vitalize não tem substâncias, não tem álcool, cigarro, café, nenhuma substância que pode gerar alguma alteração no nosso corpo. Que a proposta é que as pessoas elas conheçam a si mesmas durante o Vitalize, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo aqui a introdução do Vitalize. Oi, Rafa, boa noite, bem-vindo aí, tá? Fica à vontade. A conversa hoje é bacana, hein? Deixa eu ajeitar a minha câmera. Eu tô ajeitando a câmera. Eu tô vendo o teu armário. Agora. Ah, foi. É porque ela tá virada ao contrário. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Acontece. Tudo ótimo. Estou aqui fazendo uma breve introdução do Vitalize, para as pessoas que não sabem ainda o que é Vitalize. Maravilha. Boa noite, Vitor. Fique à vontade. O Vitor já está inscrito e confirmado no Vitalize Carnaval 2024 também. Delícia, Vitão. Olha, estou sentindo que aqui será minhas muito anotações legal. que eu já tinha esquecido. Joia. Tenho tido algumas conversas com algumas pessoas que vão e, nossa, eu acho que será sensacional, hein? Mas voltando, o Vitalize é esse espaço, esse festival, onde as pessoas elas aprendem novas formas de se divertir, novas formas de celebrar com muita arte, terapias, música, dança, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. É um carnaval onde as pessoas vão para se autoconhecer, para se desenvolver, para se expandir. E elas saem mais nutridas do que elas chegaram. Elas saem mais leves, elas saem mais limpas. Elas saem de um detox no final do Vitalize. E elas voltam para casa muito mais leves, descansadas, contentes e radiantes do que chegaram. Que o que acontece muitas vezes no carnaval, as pessoas acabam o carnaval, estão com a imunidade baixa, estão cansadas, estão destruídas. No final do Vitalize, não, é o contrário, as pessoas estão super bem, estão maravilhosas. E aí volta para a rotina super recarregadas, né? E aí, assim, o Vitalize tem essa alimentação super saudável, que nós falaremos aqui um pouquinho, a Elisa falará para nós de crudivorismo, frugivorismo, dieta 80-10-10, higienismo, etc. Né? Não tem uso de substâncias, então as pessoas aprendem que é possível ser super feliz,
só conosco mesmo, nós já somos o suficiente para pirarmos tudo o que queremos, ter o êxtase pela arte e pelo bem-estar, né? E além disso, tem várias atividades que são propostas por todas as pessoas que participam do Vitalize. Todas as pessoas podem oferecer atividades no Vitalize. Então, sempre tem rodas de conversa sobre vários temas super legais. Tem atividades com música, dança, artes em geral, terapias, meditação, yoga, reiki, tem várias coisas, né? Então, se tu gostas da proposta, acessa lá vitalizefestival.org, o site do Vitalize, vitalizefestival.org, o link está lá na bio do perfil do Vitalize aqui no Instagram. E aí acesse o site, lá tem todas as informações. Qualquer dúvida, manda um direct para nós aqui no Instagram, no Vitalize, que nós respondemos assim que possível, tá? Estamos super ultra ocupados e respondemos quando podemos, tá? E as inscrições estão abertas ainda, tem vaga para camping e alojamento, tá? Quartos estão esgotados, o pessoal já ocupou todos os quartos. Agora só tem alojamento e camping. E será de 10 a 18 de fevereiro, tá? Então já está pertinho, ó. Daqui a 2 semanas já tem Vitalize. Olha só que sensacional, né? Então, quem ainda não tem algo programado para o carnaval, quem está na dúvida ainda, ou quem quer mudar de ideia, quer ir para um carnaval mais saudável, um carnaval mais gostoso, então se inscreve lá no vitalizefestival.org, tá bom? Depois eu volto nesse assunto, volto nesse tema. Agora, eu esqueci de falar, gente, eu sou o Chaba. Eu sou o Chaba e eu sou o idealizador e o organizador do Vitalize, tá? Estou aí desde o início puxando o Vitalize. Inclusive, o primeiro encontro do Vitalize que acabou não acontecendo, que foi lá em 2017 no Caparaó, a Elisa acabou indo no encontro. E a Elisa, quem sabe, é a primeira participante do não Vitalize que não aconteceu, né? Mas quem sabe ela pode compartilhar essa história conosco. Mas Elisa, passo a bola para ti. Primeiro, super agradecido pela tua presença aqui no canal do Vitalize. Tua presença aqui engrandece o nosso perfil aqui do Vitalize. Super agradecido pela tua presença. Passa a bola para ti. Se apresente, fale um pouquinho quem tu és, o que tu fazes, e aí depois nós vamos falar dos nossos assuntos aqui da live. Gratidão, Chaba, que delícia. Uma honra estar aqui, né? Gratidão pelo convite, pela live. Uma honra estar com todo mundo. Estou vendo aqui que tem 14 pessoas, né, contando com a gente na live, então espero que cheguem mais. Meu nome é Elisa, mas as pessoas me conhecem como Eli Lamego. Sou carioca, como provavelmente dá para notar, apesar de não ser um sotaque muito forte. Terapeuta naturopata, estou, né? Quando a gente se conheceu há uns bons anos aí, não era ainda a minha vertente de servir, né? Eu trabalhava com outras coisas. Então, os últimos anos têm sido anos de muito aprendizado, né? De mergulhar cada vez mais nesses estudos do que inclusive, que a gente vai falar hoje, a higiene natural, né? E de colocar isso na prática. E trabalho com isso hoje em dia porque eu sinto que não só é um chamado, uma missão, mas também porque faz sentido para mim. Eu não sinto que estou trabalhando, né? Então, hoje em dia sirvo nesse sentido. Ofereço vivências virtuais, ofereço vivências presenciais. Estou cada vez mais indo mais para a pegada do jejum, que é o que eu mais gosto, né? Mas também trabalho muito com processos de depuração líquida, à base de sucos coados. Enfim, essas sou eu, no sentido mais prático e correlacionado ao que a gente está trazendo aqui no Vitalize. Mas, para além disso, enfim, uma pessoa que está buscando viver em comunidade, de trazer essa energia de regeneração para o planeta, que eu sinto que o Vitalize também tem essa força muito grande, e a gente soma, e dentro do que é o higienismo, também tem esse pontinho da comunidade lá, a gente vai falar um pouco disso também hoje. E espero poder contribuir, tirar dúvidas para a galera que talvez não conhece muito do que é o higienismo, do que é o 80-10-10, que
também é um dos pilares dentro do Vitalize, né? O que é o frugivorismo. E agradeço aí pela oportunidade. Maravilha! Bora então conversar sobre os nossos assuntos pertinentes. Bora já começar, Elisa. Vamos falar um pouquinho de higienismo para o pessoal. Vamos abordar um pouco. Talvez tem gente que está caindo aqui de paraquedas, nunca ouviu falar de higienismo. Nós já somos tarimbados já no assunto, né? Mas quem nunca ouviu falar de higienismo, faz um resumão para nós, Elisa. O que é higienismo, o pessoal que está chegando agora? Uhum. Bom, para começar, o que a gente chama de higienismo, em inglês eles chamam de higienismo natural, né? O nome completo, até para não ficar um nome esquisito, né? Que muitas pessoas pensam em higiene e logo pensam, sei lá, no banheiro, no produto de limpeza, e não é por aí. Então, o higienismo natural ele já tem a ver com hábitos. E o higienismo, como nome, é um movimento que surgiu em torno de 1830, então ele já é bem antigo, mas com suas raízes em pensamentos de Hipócrates também, então assim, ele vem de muitos anos, ele só tomou esse nome higienismo em torno de 1830. E que foi basicamente um movimento composto por médicos que não concordavam com a medicina ortodoxa e que levavam mais um tipo de pensamento e tratamentos para os seus pacientes focados no que seria a verdadeira saúde, né? Então foi um movimento que surgiu aí e um movimento que tomou mais essa forma justamente por conta de grandes pensadores, e dentre eles o mais conhecido no meio é o Herbert Shelton, né, que escreveu vários livros, mais de 40 livros, e eu acho que eu só li uns 2 ou 3, então ainda tem muita coisa para a gente explorar nesse meio, né? E os princípios da higiene natural, para tentar dar uma resumida, porque obviamente a gente poderia discorrer longamente sobre isso, vão passar não só sobre nutrição no sentido de mastigar e engolir, né? Mas a gente pensa como filosofia nutricional para além disso. Então, descanso, sono, exercícios, sol, ar de boa qualidade, água de boa qualidade. Então, engloba vários pontos que a gente depois pode até entrar em mais detalhes, facilitar, e para quem quiser visualizar um pouquinho mais isso, engloba várias frentes de trabalho, não é só alimentação, né? E o próprio jejum também é um dos pontos aí dentro do que seria o higienismo, como se fosse uma das ferramentas, né? Um dos médicos da natureza é o jejum, e ele faz parte também desse pensamento, dessa filosofia nutricional, né? Que é o higienismo. Então, o higienismo, assim, ele trabalha muito com a ideia, e eu estou olhando para baixo porque eu fiz algumas anotações para eu também não me alongar muito. Ele trabalha muito com a ideia da capacidade inata do nosso corpo físico de se curar, né? Então, dentro do higienismo, o foco é isso, é a gente talvez resgatar ou melhorar, facilitar esse trabalho inato do nosso corpo, por meio dos nossos vários hábitos, né? E aí os higienistas, eles acreditam na superioridade disso versus o que seria a medicina alopática, o que seriam os remédios, o que seriam, né, os tratamentos que a gente conhece como alopáticos ortodoxos. E a partir daí é importante a gente entender que uma palavra que a gente encontra muito nos livros de higienismo é a harmonia. E aí quando a gente vê essa palavra harmonia, o trabalho dos higienistas é justamente de focar no que seria o ideal para a nossa fisiologia e biologia. Obviamente, como são pensamentos que já vêm lá de 1800 e pouco, tem muita coisa dentro do higienismo que precisa ser atualizado, né? Então, eu até gosto de falar que a gente pode trabalhar no higienismo como um higienismo 2.0. Existe já esse nome, higienismo 2.0, de um dos pensadores atuais, que também é higienista, que é o Don Bennett, e ele fala sobre isso, sobre a gente atualizar os pensamentos dos higienistas de 1800, mas que deveria ser com maior parte, né, de todos os princípios dentro do higienismo seguem os médicos, né? Então, enfim, eu acredito que vou trazer 2 frases aqui para vocês, tá? Uma delas é de um higienista chamado Isaac Jennings, que foi inclusive, talvez chamado um dos pais do jejum de água como supervisionado, tá? Então, foi um dos primeiros. E ele fala o seguinte: é um pré-requisito de todo médico entender os poderes e as leis fisiológicas. E, em segundo lugar, entender a natureza das doenças e as suas causas. Então, assim, hoje em dia a gente observa que a medicina muitas vezes não tenta entender a causa e não tenta ir lá na causa e resolver a causa. Fica mais enxugando o gelo. E as propostas do higienismo
é justamente a gente voltar lá nessa raiz, para resolver a raiz, que é o que verdadeiramente resolveria o problema. E uma outra frase, que é de um super conhecido, não Hipócrates, ele diz o seguinte: aquele que busca curar uma desordem, ele não usa a palavra doença, ele usa desordem. Aquele que busca curar uma desordem sem entender a causa é como se fosse um cego buscando um resultado no escuro. Então a gente tem que sempre voltar para a causa. Então, no higienismo, é esse foco da gente voltar para a causa, olhar para a raiz da questão. E aí até eu gosto muito de falar sobre isso, né? Sem me alongar muito mais, já passar para o Chaba, um ponto que a gente tem que lembrar é que muitas vezes a gente, no meio da alimentação crua, do frugivorismo, que já já a gente consegue tecer aí as correlações, tá? A gente é chamado de radical. E a gente tem que lembrar que a origem da palavra radical é radis. Radis é raiz em latim. Então, no higienismo, a gente tem que entender que a conexão é a gente sempre voltar para essa raiz. E a raiz pode ser considerada radical, mas é a gente voltar para a nossa raiz fisiológica, a nossa raiz biológica, compreender, né, comparativamente falando, de onde a gente vem, o que é natural para a gente. E aí, claro, a gente poderia entrar até e falar um pouco sobre biologia comparativa e por aí vai, mas não vou deixar isso, inclusive, para propor uma roda de conversas lá no Vitalize. Então, quem quiser trocar mais sobre isso, a gente vai trocar sobre isso lá. Tem muita coisa que pode ser conversada, né? Mas, resumidamente, que na verdade não foi resumido, isso é o higienismo. Nossa, já é um super briefing. É uma introdução que eu acho que é muito importante, Elisa, que as pessoas também comecem a entender de onde as coisas surgiram, de onde as coisas vieram. Por isso que a história é importante. É muito importante que as pessoas saibam de onde as coisas vieram para saber para onde nós iremos, né? Tem aquela frase famosa, né? Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Né? Então precisamos celebrar, né? Reconhecer a nossa história para senão nós estamos fadados a repeti-la, né? Tem muitas coisas ruins que aconteceram na nossa história e se nós não entendermos bem a nossa história e refletirmos sobre a nossa história, repetiremos os mesmos erros, né? Ou dificuldades, ou desafios, percalços, etc. Mas enquanto tu falavas, eu lembrei de alguns pontos importantes. Eu aprendi com o Baltazar, que é um crudívoro lá da Espanha. Inclusive, se algum dia ele ver esse vídeo, grande abraço para ti, Baltazar, onde tu estiveres, que é um cara assim que vive há muitos anos o crudivorismo, e ele uma vez ele me disse que saúde é como fosse uma roda de bicicleta. Cada raio é uma categoria diferente, né? Então, um raio pode ser alimentação, o outro raio pode ser atividades que fazemos no dia a dia, atividade física. Outro raio pode ser nossas relações sociais e assim por diante. E te escutando falar sobre esse resumo do higienismo, eu já lembrei da roda da bicicleta. Opa, então o higienismo é uma roda de bicicleta, onde tem várias coisas que influenciam na nossa saúde, no nosso bem-estar. Então não é uma coisa cartesiana, é uma coisa complexa, sistêmica, né? É uma coisa assim maior, né? Então é importante também que as pessoas tenham essa clareza que é simples, ao mesmo tempo é complexo. Tipo, é simples e complexo ao mesmo tempo. Assim como uma flauta doce, que tu assopras e sai som. Mas se tu tiveres técnica, tu tocas uma sinfonia, né? Então, lembrei desses dois pontos enquanto eu te escutava. Tu queres acrescentar alguma coisa em cima disso? Ou seguimos? Quero. Gostaria, até aproveitando que você já trouxe, né, esses pontos e que a gente começou por eles também, eu não vou ler todos, porque inclusive são, sei lá, 30 e poucos pontos, né? Dentro do que seria o higienismo, se a gente quer avaliar o quão higiênicos, naturalmente higiênicos, né, do higienismo natural, estamos sendo, existem muitos pontos. E eu vou listar alguns aqui, tem alguns que são bem óbvios, a gente já trouxe, mas tem outros que às vezes a gente esquece, né? E é mesmo até quem está praticando esse estilo de vida. Então, o primeiro é ar limpo e puro, o segundo é água pura, o terceiro é alimento biologicamente desenhado para o ser humano, o terceiro é sono adequado, terceiro não, perdão, quarto.
O quinto já seria descanso e relaxamento, lembrando que existe diferença, gente, entre sono e descanso e relaxamento, tá? Com O próximo certeza. seria atividade física vigorosa, tá? Depois, estabilidade emocional, sol e luz natural, não esse treco aqui, né? Temperaturas confortáveis, paz, e olha só, esse ponto é bem incrível. Paz, harmonia, serenidade e tranquilidade, tá na lista também do que são pontos importantes dentro do higienismo. Toque humano, Nossa, isso me lembrou muito você, quando a gente estava falando da dança contato, né? Então, lembrei de você. olha, Então, toque humano sensacional. está dentro do higienismo. Eu sou a Meditação e favor de muito toque humano. contemplação. É, com certeza. Perdão, meditação Meditação. Não, sim. tranquilo. Meditação e contemplação. Amizades e companheirismo. E aí é separado esse ponto de relacionamentos e comunidade, que é outro ponto. Amor e apreciação, lazer e recreação, ambiente agradável, senso de humor e contentamento, segurança de vida, tudo isso é higienismo, tá? Pra você saber. Inspiração, Caramba. motivação, propósito e comprometimento, é mais um ponto higienista. Trabalho Cara, satisfatório dentro dos próprios interesses, isso tudo está num livro higienista. Ele lista, né? Tem nossa. mais um monte, eu vou só falar mais uns 2 ou 3. Sorrisos, autocontrole, autossuficiência, autoestima, música e arte. E o último que eu gosto bastante é biofilia, né? Para quem não sabe, é amor pela natureza. Então, esses são vários pontos que estão dentro do que seria a filosofia, os princípios higienistas. Tá? Então, é uma filosofia de vida, não é só pensar em alimentação. Nossa. Praticamente é a filosofia de vida. Eu tava discutando aqui, a vozinha que tem dentro da minha cabeça tava falando assim: ah, eu sou higienista. Eu sou higienista. Eu sou higienista. Olha, me encontrei, me descobri, eu sou higienista. Mas, enfim, é uma filosofia muito ampla. E uma outra coisa que eu pensei na hora que tu estavas falando, que é quase a contramão do que nós estamos vivendo hoje, né? Desse mundo de tudo muito rápido, tudo muito acelerado, tudo muito opressivo, tudo muito exigente, tudo muito superficial, muito líquido, sabe? Essa coisa muito focado na aparência, no valor, no custo, e perdendo toda essa questão mais da arte, da qualidade, da emoção, do sentimento, da conexão. Nossa, isso é a contracultura do que nós estamos vivendo hoje, né? Que é o contrário de tudo isso daí. Então, quem sabe nós podemos falar de estilos de vida saudáveis, podemos falar de modelos econômicos e de linhas de pensamento político dentro com argumento higienista. Ah, o que tu és? Tu és isso, é aquilo, tal, tal. Não, eu sou higienista. O que é isso? Aí já. Ó, tá aqui o cartãozinho com o resumo, ó. Lê aí. O que tu acha, Vamos Levi? fazer um cartãozinho resumindo, então. Meu Deus, vai ser um cartão bem grande, daquele que você vai desdobrando. Não coloca só umas frasezinhas assim para inspirar e bota um QR Code, aí a pessoa mira com o celular, já cai na página com o resumão do higienismo, vídeos, tudo. Inclusive, Elisa, uma coisa que eu tenho falado muito para todas as pessoas que participam aqui das lives é que nós precisamos de produzir conteúdo sobre coisas boas, positivas, saudáveis, porque tem poucos livros, tem poucos vídeos, e ainda há poucos materiais que vão direto ao ponto, materiais que são bem objetivos, que são bem claros, que são bem simples. Ainda somos carentes de bons conteúdos sobre higienismo, crudivorismo, o que seja, né? Detox, jejum. Nós estamos precisando de conteúdos mais simples, mais direto ao ponto, resumidos, para as pessoas começarem. Depois, quando elas percebem que o negócio
é bom, aí elas se aprofundam do jeito que elas quiserem, né? Mas nós precisamos de mais conteúdos mais simples, mais resumidos, para o pessoal entender um pouco do que se trata. Bom, queres continuar falando de higienismo ou já podemos entrar no frugivorismo? O que é que tu sentes aí? Depende do nosso tempo. Claro que eu posso falar mais um pouco sobre higienismo, né? Mas como é que a gente está aí de tempo? O que você sente? Acho que dá para dar uma pincelada em higienismo sem perder muito o foco do Uhum. frugivorismo. Qualquer coisa Claro. Já posso vai fazendo emendar um no outro. já vai fazendo um gradiente, já um degradê, né, do Tá, higienismo para o frugivorismo, porque uma coisa acaba que influencia muito na outra, né? com certeza. Um está dentro do outro, né? Então, enfim, já puxando esse nosso Canva, né, da pintura aqui aos pouquinhos para o Fruge, algumas últimas coisas que eu queria trazer que são interessantes da gente, e sem querer criar muita polêmica, mas com certeza já criando, é importante a gente trazer aqui o que os higienistas em geral concordam e o que eles discordam no sentido de o que eles vão contra. Vou começar o contra e depois a gente vai para o positivo, porque aí já puxa para o esvorismo, né? Então, os higienistas, eles costumam se opor, primeiro, a medicamentos, a maneira como são usados os medicamentos hoje em dia, né? É claro que a gente sabe, gente, parênteses aqui, que existem casos e casos. Em algumas emergências pode ser necessário, mas esse uso indiscriminado que existe hoje em dia é um grande problema, né? Segundo ponto, são contra flúor, tá? Terceiro ponto, são contra vacinas, sim. Quarto ponto, são contra tratamentos médicos ortodoxos. Então, a gente tem que entender que se a gente é higienista, em geral, a gente vai contra esses pontos que são pontos meio de comuns hoje em dia, né, no estilo de vida da sociedade atual. Agora, são a favor de vários pontos, mas para resumir, combinação alimentar, que é uma coisa que eu falo bastante, inclusive quem tiver dúvida, quiser entender, tem um vídeo meu no YouTube já sobre isso, uma live que eu já fiz sobre isso. São a favor de jejum e são a favor de alimentação crua. E aí, para isso, a gente já pode ir puxando aos pouquinhos o que seria o frugivorismo, né? Até porque o que eu sinto, dentro do que seria o higienismo, a gente tem que entender que não é qualquer alimentação crua que é higienista. Então, a alimentação crua higienista, ela vai com ela, utilizando a combinação alimentar, é o primeiro ponto. Né? Então, saber combinar os seus alimentos, saber o que casa com o quê. E segundo ponto, a alimentação higienista ela foca principalmente nas frutas, né? E aí por isso a gente já pode puxar para o frugivorismo. Então, para quem não sabe o que é frugivorismo, o frugivorismo, a alimentação frugal, né, como é muito conhecida hoje em dia, ela é baseada em frutas, mas além das frutas, né, também tem isso. A gente daqui a pouco já fala do 80-10-10, e 80-10-10 tem uma divisão específica aí, né? Mas o frugivorismo, além de ser baseado nas frutas, também agrega vegetais, sementes, nozes, né? E, obviamente, às vezes entram alguns brotos, mas é majoritariamente isso, tá? E a gente tem que lembrar, gente, que brotos são diferentes de germinados, tá? Então, no frugivorismo não se usam germinados, se utilizam brotos. O broto já é o vegetal, tá? Então, esses seriam os pontos que eu gostaria de trazer no frugivorismo de forma básica, para todo mundo entender o que é. Existe uma grande diferença entre frugivorismo e frutarianismo. Frutarianismo é uma pessoa que se alimenta exclusivamente de frutas e que, de certa forma, isso vai contra o que seria o higienismo. Né? A gente tem que entender que a alimentação humana não é exclusivamente de frutas, ou não deveria ser se a gente quer agregar todos os nutrientes possíveis, né? Que deveriam estar na nossa alimentação. Tá? Então, o frutarianismo ele pode ser um processo de desintoxicação pontual, de algumas semanas, alguns meses, até um ano, mas é necessário que se retorne à raiz. A nossa raiz é frugívora. Inclusive, biologicamente, fisiologicamente falando, somos macacos frugívoros, né? Que é aquela que se fala muito pelo menos o Edu fala bastante, o Edu Coraça, né? Então a gente tem que lembrar que, se a gente olhar polegar opositor, nosso sistema digestivo, a nossa capacidade de ver cores, e por aí vai, né, como é a movimentação do nosso maxilar, 500 mil coisas que a gente pode analisar fisiológico e biologicamente, que vão indicar que somos frugívoros e não onívoros, como se acredita lá fora, né?
o frugivorismo seria justamente essa alimentação baseada numa alimentação crua, mas com, digamos, a base da pirâmide seriam as frutas. Um pouquinho acima, os vegetais. Um pouquinho mais acima, a gente já entra no que seriam as sementes, né? E mais acima ainda as nozes, tá? Então, em termos de disposição calórica, as frutas vão ser a base da nossa alimentação. Então, resumindo, o frugivorismo é isso. Nossa, o resumo Ultra Express. Só, só lembrando para o pessoal que está nos assistindo que eu costumo dizer o seguinte, eu falo que cada pessoa tem a sua dieta própria, né? Eu acho que é importante todo mundo estudar, se informar, ler os livros, os artigos, ver os vídeos, trocar ideia com as pessoas. Eu acho que é importante buscar informação. Agora, como tu utilizas essa informação, aí vai da tua cabeça, né? Que eu falo que cada cabeça é uma dieta diferente. Então, eu recomendo todo mundo para pegue os elementos que vocês acham que é bom para vocês, experimentem, e se é bom, continue usando. E se não faz bem, para de usar. É bem simples, né? Nosso corpo é um laboratório, pega, experimenta, observa o corpo, vê como ele reage. Ah, estou feliz, me fez bem? Continuo usando. Ah, me fez mal, fiquei triste, ou deu uma disfunção aqui? Para de usar. Se tu quiseres ter certeza se faz bem ou faz mal para ti, experimente 3 vezes e observe o teu corpo a cada vez que tu experimentares. E aí no final tu terás o veredito. O teu corpo, ele nunca mente, ele dirá para ti o que funciona, o que não funciona. Aí vocês não precisam acreditar em mim, na Eli, no fulano de tal, no ciclano, naquele mestre, naquele guru. Não. Acreditem em vocês mesmos, vocês mesmas, desde que vocês experimentem em vocês mesmas e saiba o que é bom para vocês, tá? Inclusive, quem falou, essa é uma frase bem conhecida do Siddhartha Gautama, o Buda, que ele fala para, mais ou menos assim, duvidem dos textos sagrados, Uhum. adotem o que funciona para vocês. Simples assim. Questionem tudo e se funciona para vocês, usem. Se não funciona, abandonem. É simples assim. Eu, o tempo todo, eu estou fazendo isso na minha vida. Né? Tem coisas que eu sei que me faz mal e eu insisto em comer. E aí de novo, velho, não aprendeu ainda. Mas um dia nos superamos totalmente, quem sabe, né? É. Mas fala, quer falar mais alguma coisa sobre essas coisas, Eli? Uhum. Quero agregar, inclusive, assim, nesse ponto que você trouxe, que é importante de se abrir, né? Isso dessa exploração com o próprio corpo, essa questão do laboratório, corpo, né? Que eu acho super importante que todos se, se permitam isso, porque é literalmente uma permissão que a gente deve se dar, né? De explorar esse lado. E eu só dou uma ressalva no sentido de que a gente tem que lembrar que muitas vezes no início de uma transição alimentar é comum a gente ter certos revertérios, no sentido de, por exemplo, comi um mamão, 2 mamões e saiu correndo pro banheiro, por exemplo, né? Porque é comum a gente começar como é que eu posso dizer? Revisar, reconstruir a nossa microbiota. Então, pode ser que no início, certas frutas que você não esteja se dando muito bem, que te causam uma sensibilidade ou que te dá uma diarreia, sejam só um sinal de que seu corpo está começando a se readaptar àquela alimentação, né? Então, óbvio, não estou falando para ninguém ficar sofrendo de diarreia direto e ficar forçando de comer uma mamão, mas saber que a gente, tempo ao tempo, pode ser dado e, eventualmente, testar de novo dali um tempo, né? Algumas semanas, alguns meses, um ano, testar de novo e ver como você se sente com relação àquilo, né? Então, esse é um grande ponto que eu sinto que precisa ser falado, porque tem muita gente que costuma, por exemplo, vem falar comigo ou faz algum acompanhamento comigo e fica, sei lá, uma semana no cru, me manda mensagem e fala, Eli, não, o frus não é para mim.
Não existe isso, gente. O frugivorismo é para todo ser humano. Mas a gente tem que entender que muitas vezes a gente passou por muito tempo de uma alimentação completamente oposta e o nosso corpo precisa de uma adaptação. E para essa adaptação podem ser sim utilizados gradações dessa alimentação frugívora. Gradações de uma alimentação talvez ainda levemente no vapor algumas coisas, né? Não necessariamente 100% nas frutas, vão sendo feitas adaptações para a pessoa eventualmente chegar lá. Porque é comum quando a gente dá uma guinada de, sei lá, literalmente 180 graus, que a gente observe certos efeitos adversos, porque o corpo precisa se adaptar, né? Então fica aí a dica de lembrar que a gente precisa ter paciência com o corpo e, em segundo lugar, também de saber que não é competição, tá, gente? Tem esse ponto também. Não é competição do tipo, eu sou mais frugívoro, mais higienista do que sei lá quem. Eu sou mais isso, mais aquilo, né? Que às vezes acaba virando uma competição. Então, acho que a dica também é isso, né? De não deixar que isso vire uma competição. Não existe uma linha de chegada, né? Nada disso. Então, é uma filosofia de vida que a gente está trazendo aqui. Essa filosofia de vida ela pode ser adaptada aos poucos e a gente vai aos pouquinhos se, né, imergindo nela e eventualmente fica cada vez mais fácil. E se cercar de pessoas que estão vivendo isso, e aí vide, por exemplo, participar de um Vitalize, facilita muito, né? É como se a gente estivesse literalmente conseguindo participar daquela comunidade, que até foi um dos pontos, né, do higienismo, dessa comunidade que vive em torno disso. Porque pode ser que no início, para muitas pessoas, não necessariamente a alimentação em si seja o maior desafio. Muitas vezes o maior desafio pode ser o social, pode ser ouvir a mãe e o pai indo contra, pode ser ter o desafio de sair com o namorado e não saber como é que faz para comer, porque ninguém, quem vai ficar me olhando? Ah, meu Deus, será que eu levo uma fruta? Vai todo mundo ficar me olhando na mesa? Ai, o que eu faço? Né? Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade com isso. E aí, vale ser um pouquinho mais aquariano nesses momentos e tacar o, perdão a palavra, tacar o foda-se e falar, é para mim, faz bem para mim, né? E é isso aí. Então, eu sinto que aos pouquinhos encontrar esse aquariano dentro de cada um, é entrar nessa novidade, é trazer essa novidade para a Terra, porque a gente sabe que também é um estilo de alimentação que traz cura, não só para a gente, mas para o entorno. Isso, imagino que todo mundo que vive isso sabe como é, a gente acaba influenciando, né? Vendo pessoas comendo cada vez mais fruta e vendo cores, mais e mais cores, né? Usando aí nossa capacidade de ver cores, e isso também traz felicidade, né? Cromoterapia, gente, tá embora. Eu acho que é mais ou menos por aí. Nossa, muito bom, Elisa. Foi ótimo tu teres lembrado essa ressalva, porque realmente existe a fase de transição. É que assim, gente, o nosso corpo, ele tem o pH do nosso sangue, a textura da nossa pele, a mucosa que tá em todas as paredes do nosso tubo digestivo, da boca até o ânus. Tudo isso, além da nossa flora intestinal também, ela muda muito quando nós mudamos a nossa dieta. Eu calculo, Elisa, que demore aí, sei lá, no mínimo umas de 2 a 3 semanas para o corpo dar uma readaptada. Legal, sabe? Umas 3 luas, vou chamar umas 3 luas mais ou menos para o corpo dar uma readaptada. Porque imagina, o cara que come tudo cozido e come talvez aquela alimentação bem pesada, bem gordurosa, fritura, e de repente ele começa a comer só fruta. Isso é um choque para o corpo. Pá! Né? Então o corpo precisa se readaptar. Né? Muito bem lembrado, tem essa fase de adaptação que a pessoa realmente pode achar que está tudo errado, mas na verdade já está no caminho certo. É só esperar um pouco a turbulência passar, que depois ela chega no paraíso, né? É a zona de transição. E lembrando também, que isso foi até um assunto que rolou numa outra live, que eu estava conversando, que eu acho que foi com a Arzel que eu estava conversando, que no início de todo o processo de cura, existe uma tendência do nosso corpo reclamar, de nós sentirmos dores, desconfortos, sabe? Sentimentos ruins. É porque o corpo
Ele está acordando. E ele tá meio que assim, vai lá, galera, hora da guerra, limpeza, limpa tudo. E aí é uma guerra mesmo, está acontecendo uma guerra dentro do corpo nosso, de vocês, né? E essa guerra incomoda. Só que fica tranquila que essa guerra dura alguns dias, às vezes, ou algumas horas, dependendo da situação, do contexto. E depois da guerra é paz. É paz, harmonia e paraíso, né? É a cura. Então, essas coisas, muito bem lembrado, Elisa, esses desconfortos que acontecem nos momentos de mudança. Isso serve para a vida, né? Não só a mudança da alimentação gera desconforto, mudança de hábitos, mudança de pensamentos, mudança de padrões de comportamento, de pensamento em geral. Então a dieta é só mais um elemento de uma mudança de comportamento, né? E tem uma outra coisa que eu ia falar também, mas eu não lembro agora. Esqueci. Tu ias comentar alguma coisa sobre isso? Não, não, eu acho que é bem por aí mesmo e a mudança é que nem a gente pensar no casulo da borboleta, né? No início a gente pode ser que a gente precise fazer um pouquinho de forcinha, né? Exigir um certo esforço da nossa parte. Eventualmente se torna mais natural, né? Então é esse cuidado de não desistir no primeiro obstáculo, né? De acreditar que precisa ser fácil desde o início e muitas vezes, infelizmente, não é. E aí talvez repensar essa palavra precisa ser que é simples, mas é um simples que pode ser desafiador, né? Porque repensar hábitos ou repaginar hábitos exige um certo foco, né? Exige disciplina, né? Então é uma calma nesse sentido e é entender que quanto mais a gente consegue se cercar de coisas que facilitam, sejam de pessoas que estão vivenciando aquilo, seja de talvez ouvir mais vídeos de pessoas que estão nesse meio, ler mais livros, né? Conseguir estudar, para mim, pelo menos foi chave, imagino que para a maioria no CRU, né? É chave a gente conseguir compreender por que a gente está fazendo aquilo, aonde a gente quer chegar, né? Isso tudo é super importante. É necessário a gente dar esse passo de a gente mesmo se ensinar, né? Pegar nas mãos, a gente pega nas nossas próprias mãos e dá aquele caminhar, pega essa criança interna também. Lembra lá como era quando você era criança, e acho que para toda criança, cara, fruta sempre foi natural, né? Às vezes, assim, a gente tem que lembrar disso também. E observar até os bebês, para quem talvez viveu uma infância com muito processado desde cedo, observar os bebês atualmente. Se tiver bebê no seu entorno, né? Veja como que eles comem, eles preferem, eles vão sempre escolher a fruta, vão sempre escolher o colorido, né? Então, buscar um pouco mais desse processo de resgatar essa criança, né? E acolher essa criança que muitas vezes adorava a fruta e a mãe e o pai às vezes falaram, não, já comeu o suficiente, né? Pode ter acontecido em algum momento. E repensar isso também, porque a gente costuma ter muito medo da comida. A gente vive numa sociedade que prega muito isso de você tem que comer pouco, tem que ser comedido. E no Fruge a gente vai um pouco contra essa vertente e demonstra que é possível ser abundante. Não é que você precisa comer em excesso, mas você pode comer mais e saudável, né? E lembrar que também a fruta, o vegetal, por ter a sua água estruturada natural ali dentro, vai ocupar mais espaço no nosso estômago, né, no nosso trato digestivo. E muitas vezes a gente sente uma necessidade de, no início, comer um pouco menos, pode perder um pouco de peso no início, porque a gente não consegue comer o suficiente, a gente não está acostumado, né? A gente está acostumado a comer coisa muito condensada, que cozinha e perde água, e é muito complexa, e tem muito mais calorias naquele cozido ali do que talvez 1 quilo de fruta. E aí é justamente a gente conseguir aos poucos ir repensando, e caminhando, né? Vendo que é possível, testando no corpo, se não está se sentindo super bem, tenta às vezes, até a dica que eu dou, né? Aumentar um pouquinho a ingesta de frutas. Observa como o corpo fica. Tenta fazer talvez mais creminhos de frutas, que pode ser mais fácil na hora da digestão. E até as dicas que eu dou, né, de transição, gente. Para quem está pensando em transicionar, e perdão que eu já estou pulando um pouco, talvez, o que a gente poderia falar. Mas quem está pensando em transicionar, as dicas que eu dou inicial. Busca eliminar na alimentação cozida mesmo. Vai aumentando o cru, né? Comendo cada vez mais fruta, mais vegetal, né? E vai retirando óleos, vai retirando sal, vai retirando açúcar,
né? Porque se a gente deixar para fazer isso só quando a gente sentir de pular para o cru, vai ser bem desafiador. Então, para mim, o que funcionou muito na minha transição foi, primeiro, retirar todos os processados, farinhas e por aí vai, os óleos, o sal e o açúcar, e aí entrar numa alimentação vegana limpa, né? Com bastante coisa crua, mas ainda vegano, um vegano limpo. E aos poucos ir retirando também o que causa muito muco, como cereais, né? Arroz, quinoa, as leguminosas, como feijão, grão de bico, né? E fui retirando isso, e cada vez fui ficando numa alimentação que tinha cozidos, mas cozidos mais leves. Então, pode ser uma sugestão, é claro que não necessariamente é a única vertente, o único caminhar para chegar lá, mas facilita muito se a gente retira os estimulantes, os que trazem aquela sensação de euforia. Porque o sal é assim, o açúcar é assim, a farinha é assim, a cafeína é assim. Então, né, para muitas pessoas, quando a gente consegue ir retirando isso primeiro, facilita esse pular, né, para essa próxima fase. Então, isso pensando se alguém tem a intenção de ir para o crudivorismo, ou mesmo para o crudivorismo, não necessariamente crude, ou pensando até numa alimentação que tenha ainda cozidos, mas que seja mais limpa, né? Então, um raw till 4, né, que seria um cru até as 4 da tarde, por exemplo, e ter uma refeição à noite que tem algum cozido, mas um cozido leve, do tipo uma abóbora no vapor, ou um brócolis no vapor, né? E que o resto do dia seja com bastante fruta, com bastante vegetal. São algumas ideias, né, de transição para quem está pensando nisso tudo. Eu acho que eu pulei um pouquinho, mas vou passar para vocês. Não, tá bom. Esse assunto transição, ele é super importante, porque a maioria das pessoas que estão começando é transição. Precisa saber. Agora, eu também recomendo muito que as pessoas pesquisem sobre como mudar hábitos. Tem vários vídeos no YouTube, na internet, como mudar hábitos, como superar vícios, porque o vício é um hábito, é um mau hábito adquirido. Então, tem muito conteúdo no YouTube de como superar vícios e como mudar hábitos. Tem dois videozinhos sobre como superar vícios no YouTube que eu acho eles muito legais. Eu não lembro o título agora, mas são aqueles que o cara desenha, vai explicando, Uhum. desenhando. É muito bom, é muito legal. E só fazer um resuminho, um resumão, na verdade, que uma mensagem muito legal que ele traz é que um desses vídeos ele é baseado num livro, que é Por que as pessoas são viciadas ou como superar vícios, etc. Em resumo, as pessoas elas se viciam em coisas por uma carência, por uma falta. E muitas vezes é por uma conexão. Está faltando uma conexão. Porque quando as pessoas elas têm amor, atenção, quando elas têm as suas necessidades atendidas, elas dificilmente têm vícios, elas buscam coisas externas. Então, se a pessoa que ela é amada, ela é escutada, ela é incluída, sabe, ela supera o vício de uma forma muito mais fácil. O vício, muitas vezes, ele é uma fuga da realidade. A pessoa, ela tá tão carente, ela tá tão desconectada dela mesma, ou ela não tá tendo uma conexão com as pessoas e com o mundo, que ela busca fugas. E as maiores fugas hoje estão sendo drogas, pornografia e videogame. São as três maiores fugas que as pessoas estão utilizando e são uma das coisas que mais crescem e que o mercado mais cresce e que movimenta mais dinheiro no mundo: droga, pornografia e videogames. Então, fiquem atentas a isso, tá? Nós podemos nos viciar em coisas mais saudáveis. Por exemplo, esportes, artes, boas conversas, boas relações, o toque humano que a Elisa falou antes, que eu gosto muito. Existem danças, podemos dançar, né? Então, existem várias atividades que nós encontramos no Vitalize, por exemplo, que nós podemos aprender a cultivar hábitos saudáveis que podem nos nutrir, e isso faz com que nós não precisemos nos viciar em coisas destrutivas, que nos fazem mal, né? A Flavinha colocou aí, ó,
BBB e Netflix. Tá no pacote, Flavia, tá no pacote também, né? Tá nesse pacotão aí. Então, eu acho que as pessoas estão deixando de conversar, nós precisamos conversar mais, né? Juntar os amigos para bater papo. Precisamos muito disso, gente. Os seres humanos estão conversando cada vez menos. Precisamos conversar mais. Não só conversar, precisamos nos escutar. Escutar de forma profunda. Escutar e sentir uns aos outros. Precisamos disso. Isso faz parte do nosso. É inexorável do ser humano isso. Precisamos dessas conversas significativas, né? Porque nós não nos sentimos muito vazios, vazias. E esses vícios e essas fugas, eles preenchem o vazio de uma forma ilusória, que é temporária, e depois nos sentimos muito mais vazios depois que acaba. E aí é mais pesado ainda. Bom, mas voltando, ele já são 8h50. O que tu achas? Tu queres falar um pouco sobre como praticar essas três coisas ao mesmo tempo? Higienismo, frugivorismo, 80-10-10? A gente não chegou a falar do 80-10-10, então eu vou dar uma pincelada Mandar uma nele antes pincelada. de falar isso tudo. Vamos fazer rápido. Então, bom, falando sobre 80-10-10, para quem não sabe, gente, é uma sigla, mas é uma sigla que foi cunhada por um estudioso também do higienismo, chamado, que ainda é vivo, inclusive, a página dele é incrível, que é o Doug Graham, né, o Douglas Graham, e ele escreveu esse livro 80-10-10, e o que significa? 80-10-10 é como se fosse uma razão, né, de alimentação em que você ingere 80% diariamente da sua ingesta calórica, 80% advém de carboidratos, até 10% de proteína e até 10% de gordura. Ou seja, você não precisa chegar a 10% de cada um. Inclusive, eu vivi muito tempo no 90-5-5, que foi a minha época mais incrível, assim, até de performance, né? Eu estava competindo bastante na época e foi bem interessante. Mas é aquilo, é o desafio de você consumir bastante, né? Porque para quem na época atleta e precisando bater as calorias diárias, eu comia quase 10 quilos de frutas e vegetais por dia. Então é bastante coisa. Uma pessoa, às vezes, que está levando uma rotina muito corrida, né? Mas a filosofia do 80-10-10 é de que a gente não precisa de tanta proteína nem de tanta gordura como se imagina. E de que hoje em dia, a média populacional, e ele até no livro dele ele fala sobre isso, a média de que as pessoas consomem em torno de 40% de carboidrato, talvez 16% a 18% aí de proteína, e também em torno de 40% a 42% de gordura. Ou seja, é uma alimentação high fat, é muita gordura, né? E isso traz muitas questões. Inclusive, quadros de diabetes hoje em dia já são explicados por isso, nesse sentido. E para quem também quiser depois fazer um link, pesquisar um pouco mais sobre isso, vale pegar uma página de dois médicos, que é o Sirius e o Rui Barbaro, né? Que eles falam que o nome da página deles é Mastering Diabetes. Seria tipo você, sei lá, mestria do diabetes, né? Então, é uma página que eles também falam sobre essa coisa da alimentação e indicam o quanto a ingesta excessiva de gordura está correlacionada com a diabetes, né? Então, o ponto do Graham é justamente de mostrar como os excessos de hoje em dia vão contra o que seria a nossa necessidade fisiológica. A gente não precisa de tanto quanto a gente imagina em termos de proteína nem gordura. E, no final das contas, nós somos movidos a carboidrato, né? Somos uma espécie que é movida a carboidrato. Então, o nosso fio, a nossa gasolina principal é carboidrato, para manter esse corpo aqui funcionando, né? Tanto que o nosso corpo naturalmente faz estoque de glicogênio. Então, ele justamente traz esses pontos no livro. É um livro que, basicamente, é um livro que traz muitos valores, né? Se você for ler o livro, ele traz todos os valores de vários tipos de, sei lá, as nozes, as frutas, e comparação com os vegetais, e como é que fica a razão entre frutas e vegetais. E eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui. A sugestão que ele dá é a seguinte: uma alimentação 80-10-10 ótima, ou seja, a melhor maneira de você pensar o 80-10-10 seria você ingerir no teu dia a dia 90 a 97% do que você ingere vão ser frutas, e frutas podem ser
de sabor doce ou não. Ou seja, o tomate é fruta, pepino é fruta, abobrinha é fruta, abóbora é fruta, quiabo é fruta, né? Não só as frutas que a gente conhece como banana, caqui, sei lá, né? Abacaxi, por aí vai. Frutas são todas as que, né, têm semente dentro e fica mais fácil a gente entender assim. Então, por exemplo, uma abóbora tem semente, um pepino tem semente, um quiabo tem semente. Dá fora da terra, dá muitas vezes num arbustinho ou numa árvore maior. Isso tudo é fruta, tá? Então, a nossa alimentação deve advir 90 a 97% de frutas. E aí, de 2 a 6% de folhas. Folhas leves, do tipo alface, rúcula, coentros, salsinha, folhas que são fáceis de você mastigar e comer, tá? E de 0%, ou seja, zero, para quem quiser, e eu vi isso por bastante tempo, 0 a 8% do resto. O que seria resto? Nozes, sementes e também os vegetais mais difíceis de consumir, como repolho, couve-flor, brócolis, tá? Então, essa seria uma alimentação 80-10-10. E é claro, existem pessoas que acabam pegando essa alimentação, toda a filosofia do 80-10-10 e aplicam para uma alimentação cozida, né? Levam toda essa razão de carboidratos e gorduras e proteínas para uma alimentação cozida. Só que o que ele, como pessoa que pratica isso e vive isso, e inclusive o foco dele é em performance física atlética, tá? Ele escreveu esse livro pensando em atletas, não, né? Ele fala que essa alimentação é ideal também para atletas. Seria justamente uma alimentação natural, in natura, né? Uma alimentação que não vai ao fogo, que não é cozida. E aí um ponto muito interessante da gente lembrar também, gente, é que dentro da filosofia dele, e que cabe muito dentro do que seria o higienismo, tudo que a gente trocou aqui agora, é interessante a gente lembrar que, claro, existe aquela ideia, a filosofia do cru de gourmet, que faz as tortas e combina a base de castanhas e coloca fruta por cima. E não tá ali dentro das combinações, não é higienista, tá? O cru de gourmet não é higienista. Tem que lembrar disso. Porque no higienismo é super importante a combinação correta. Então, no higienismo, por exemplo, não entraria uma combinação de nozes e sementes com frutas, por exemplo, né? Ou a gente pensar até dentro de combinações alimentares. Existe um livro do Herbert Shelton, para quem quiser ler, sobre combinações alimentares. Eu descobri, uma amiga, grande amiga, Amanda, né? Amanda Rios, mandou para mim que já existe o livro em português. Eu antes só achava que só existia em espanhol e inglês, mas já tem a versão em português. E que demonstra que a gente não deve combinar, por exemplo, carboidrato com gordura, ou nem gordura com proteína. Então, por exemplo, combinações como açaí com banana não são higienistas, por exemplo, né? Então, só lembrando aqui que a gente tem que sempre levar em consideração que é importante a gente pensar nisso, tá? E aí, dentro do 80-10-10, isso é também considerado um ponto-chave, que é essa combinação correta, né? E a gente pensar que, inclusive, se a gente combina gordura com carboidrato, para pessoas que têm uma fragilidade maior, eventualmente, isso pode trazer uma resistência insulínica, né, no futuro, tá? Então, fica aí como dica. E, deixa eu ver. Vou trazer aqui também para vocês terem uma noção. Ele traz uma média dentro das frutas, dos vegetais, das sementes, das nozes e até o próprio abacate ele coloca como separado, para a gente ter noção qual é a razão desses alimentos. As frutas, em geral, são 90-5-5, ou seja, 90% da energia, da caloria daquela fruta advém de carboidrato, 5% em média advém de proteína e até 5% em média de gordura. Tá? Vegetais, em geral, vão ser 70-20-10, ou seja, em torno de 70% de carboidrato, em torno de 20% de proteína e até 10% de gordura, tá? Seria a razão. Os nuts, né, que seriam, sei lá, as oleaginosas em geral, que é, por exemplo, oleaginosas para macadâmia, castanha do Pará, agora não me vem nenhum que eu quase não... São as que eu consumi recentemente, seriam essas, não me vem outra. Mas enfim, as oleaginosas, isso, amêndoa, As mais, gente, ó, mais famosas é nozes, castanha do Pará e amêndoa. Essas são as três mais famosas. então essas aí, né? A média já é 10% de carboidrato, 10% de proteína e 80% de gordura. Então é quase que o oposto do 80-10-10, né? Literalmente o oposto. As sementes já são 18% de carboidrato. E aí, semente, gente, semente de girassol, semente de abóbora, né? Para vocês já irem imaginando quais seriam essas sementes.
Então, 18% de carboidrato, 12% de proteína e em torno de 70% de gordura. Então, ela tem um pouco menos de gordura do que são as nozes, ou as oleaginosas, no caso. Uhum. E tem um pouquinho mais de proteína e um pouquinho mais de carboidrato, mas ainda assim não é dentro da razão 80-10-10. E quando a gente fala sobre isso, gente, não estar dentro da razão, não significa que não pode comer, mas são itens, tanto as oleaginosas quanto as sementes, e o próprio abacate. E lembrando que coco está dentro de oleaginosa, lembrei de mais um. Coco está dentro da oleaginosa, tá? Então são itens que não vão ser itens de uso rotineiro. Você não vai comer todos os dias nozes, todos os dias uma castanha do Pará, ou talvez uma castanha do Pará pode ser uma, né? Mas assim, você não vai comer todos os dias um monte de coco, um monte, né? Então isso já seriam coisas que vão entrar na rotina de uma forma mais sem exageros, tá? E mesmo que você coma todos os dias, vai ser bem pouquinho, né? E aí, quando a gente fala pouquinho, é uma, né? Não é um punhado, tá? E Pessoal, aí, por exemplo, o abacate é desafiador isso, porque é gostoso, né? Comer. O abacate, a razão do abacate já é 20% de carboidrato, 5% de proteína e 75% de gordura. Essa é a razão. Então, numa alimentação 80-10-10, como já ficou mais ou menos óbvio, o que é o bulk, né, o que é a quantidade maior de ingesta, vão ser frutas e vegetais. E aí depois, em gradações bem mais comedidas, né, em quantidades bem menores, entrariam as oleaginosas, as sementes e o próprio abacate. Né? Ele colocou o abacate aqui separado porque é uma fruta, mas é uma fruta que é mais overt fat, né? Que tem mais gordura do que seria o carboidrato. Então fica só para vocês terem uma noção. O 80-10-10 ele leva em consideração isso. Então, assim, é possível uma pessoa 80-10-10 não consumir nada, zero, e inclusive nem comentei, né? Eu vivi isso uns 4 anos, zero de oleaginosas, zero de sementes e zero de abacate, por exemplo, e focar, né, exclusivamente em frutas e vegetais. Isso é indicado para todos? Parênteses aí. Não. Tem pessoas que possivelmente vão precisar, sim, ingerir a sua quantidade ali bem pouquinho, com medida, né, com bastante parcimônia, mas para variar o seu cardápio de oleaginosas, de sementes, de abacate. Né? Tem pessoas que não vão conseguir se manter só com as frutas e vegetais, possivelmente até porque não conseguem comer o suficiente, né? Porque a gente tem que lembrar que para a gente também consumir a nossa necessidade de ômegas em geral, ou de aminoácidos em geral no dia a dia, no frugivorismo 90-5-5, né? A gente precisa consumir bastante. Que nem falei, tive uma época disso, e a gente precisa consumir em torno de 8, talvez até 10 quilos de fruta e vegetal num dia se for uma pessoa muito ativa, né? Isso pode ser desafiador até em termos financeiros hoje em dia, né? A gente sabe que está tudo ficando cada vez mais caro. Então fica aí só para vocês terem uma noção do que é o 80-10-10. A indicação do 80-10-10 não é só baseada nessa matemática, mas tem fundo até em questões de inflamação, né, de combate de doenças crônicas. Né? Então a explicação do livro é bem incrível, vale muito ler esse livro. Né? Infelizmente, a tradução do português não ficou muito legal, né? Foi feita até pelo Edu Coraça, mas a gente sabe que foi feita como uma tradução para ele, ele não pensou em vender isso e acabou, né, abrindo para várias pessoas, e hoje em dia é a que todo mundo conhece em português, é uma tradução que é um pouco falha em alguns pontos, então para quem puder ler em inglês é melhor, tá? E super indico. Além desse livro, o livro de combinações alimentares do Herbert Shelton é bem interessante. Acho que em português até o título é o livro de combinações alimentares. E aí é só colocar Herbert Shelton com H, né? Herbert, Herbert, né? O nome dele, Shelton. Tem no Kindle, inclusive, para quem quiser ler. Se alguém quiser a versão em espanhol ou em inglês, eu tenho o PDF, pode me mandar um alô, né, aqui no privado ou no WhatsApp, para quem tiver meu WhatsApp, eu repasso. São leituras que eu acho que são chave. E tem uma terceira leitura, que até você tendo falado sobre vício, Chaba, que me lembrou, que é os 12 passos do crudivorismo da Vitória Butenko, né? Esse, justamente, ele pega no formato que seria o AA, né? Então, ele pega nos 12 passos, como se estivesse seguindo passos, como né, justamente para combater um vício, e o vício da alimentação cozida, né? Então, ela traz uma formatação como se fosse um programa de combate ao vício do alimento cozido, que é uma coisa bem expressiva, né, na nossa sociedade atual, e que a gente só se dá conta quando a gente tenta sair desse alimento cozido. Então, fica aí também como uma terceira leitura. Bom, acho que é isso. Não sei se a gente vai abrir para perguntas, se você quer agregar alguma coisa. Eu acho
acho que tinha uns pontos. Ah, não, peraí, faltou, né? Como é que a gente envolve todos esses? Como é que a gente pratica todos esses juntos ao mesmo tempo, né? Então, o que eu sinto que é possível. Fala, meu bem, quer falar alguma coisa antes Não, de eu eu te só interromper? queria comentar que esse livro da 12 Passos para o Crudivorismo da Vitória Botenco, para mim, pelo que eu conheço, ele é um dos melhores livros para as pessoas começarem, porque a Vitória Botenco escreve muito bem, o texto dela é bem gostoso de ler, ela conta várias historinhas, ela traz técnicas práticas de como colocar em prática mudança de comportamento, mudança de hábito. Ela até ensina lá um teatrinho para as pessoas aprenderem a dizer não, que é muito bom aquele teatro. É muito bom. Parece bobo, mas funciona pra caramba. E ela já traz várias dicas de como fazer algumas transições para o crudivorismo. E aí eu acho que é um ótimo. Esse livro, nossa, ele é muito bom. Eu já indiquei para muita gente. Inclusive, foi o livro que me iniciou no crudivorismo, foi esse livro. E aí eu encontrei ele todo estraçalhado, me mandaram. Aí eu peguei ele, formatei ele, deixei ele lindão e compartilhei com o pessoal. E talvez hoje ele seja um dos livros mais conhecidos aí da internet, no meio digital, né? Mas fica aí uma ótima dica, tá? Essa dica é maravilhosa. Os 12 Passos para o Crudivorismo, Vitória Botenco. Muito bom. Olha, assim, eu tenho assunto infinito para comentar as tuas falas, mas não dá tempo. Cada frase tua eu já lembro de 3, 4 referências e já dá vontade de falar, mas é papo para outros dias. Quem sabe lá no Vitalize, nós teremos tempo suficiente, bastante para conversar sobre essas várias coisas, né? Outra ideia que eu pensei é que precisamos reunir uma biblioteca, uma livraria, para as pessoas terem essas referências com clareza, para elas saberem onde buscar informação, né? Eu acho também que cada livro desse tem o seu momento, tem a sua etapa. Eu acho que as pessoas podem ir pegando aquela coisinha mais simples, daqui a pouco vai ficando mais sofisticado, vai aprofundando, e aí daqui a pouco tá igual a Eli aí, sabe tudo. Já leu um monte de coisa, já leu um monte de livro aí de higienismo, de várias referências bacanas para nós, né? Eli, se der uma pincelada rápida no como nós podemos implementar ao mesmo tempo higienismo, frugivorismo, 80-10-10, Uhum, que é tudo diferente ao mesmo tempo, a mesma coisa, só que em níveis diferentes, né? Uns são guarda-chuvas dos outros, né? exato. E aí depois, quem sabe, se tiver tempo, respondemos alguma pergunta. Tem uma pergunta Sim. que uma pessoa que mandou, e aí nós vamos ver o que dá para fazer. Mas vamos tentar Tá. resumir as coisas. Só sugiro aí pra galera que tá assistindo, gente, vocês tendo perguntas já, sabendo o que vocês querem perguntar, pra gente já agilizar, pode escrevendo no balãozinho aí, ou enfim, eu não vejo o balão daqui, mas eu imagino que vocês vejam, então fiquem à vontade para mandar perguntas aí que o Chaba passa pra gente aqui. Mas bom, Olha, como. rapidinho. Quando a Elisa fala em balãozinho, embaixo na tela de vocês tem um ícone de um balãozinho com uma interrogação dentro. Ali é o melhor lugar para vocês clicarem e mandar pergunta, porque as perguntas ficam organizadinhas, tá? Então, se quiser mandar pergunta, manda pelo balãozinho que me ajuda aqui a administrar a nossa conversa. Fala, Eli. Mas bom, para ver, né, para a gente justamente praticar os três ao mesmo tempo, o primeiro ponto é fácil, que é literalmente o slogan do Kel, né? Coma mais frutas. Então é começar por aí, né? Então eu acredito que o mais fácil é comer mais frutas. E inserindo o cru na alimentação rotineira. E sugiro como dica, gente, porque depois eu já observei muitas pessoas assim que começaram no cru e falaram: ah, vou comer cru a qualquer custo, então eu vou tacar um monte de castanha, tacar um monte. Não comecem por aí, porque depois, para retirar o vício pela castanha, retirar o vício
oleaginosas em geral, pode ser um pouco desafiador. Então, tentem desde o início ir dando uma equilibrada, não exagerar tanto na gordura assim, tá? Fica como sugestão. Então, comer mais frutas, comer mais vegetais, aumentar a ingesta de crus. E, para além disso, o ponto que também é bem importante é a gente começar a olhar mais em torno, tirar um pouquinho o olho, que a gente tem uma tendência, né, na sociedade atual de ser muito individualista, né? Então, parar de olhar muito para o nosso umbigo e começar a olhar mais o entorno. Então, eu sinto nessa questão do higienismo, é a gente olhar mais para fora também, olhar mais para a natureza, ter esse contato com a natureza. E a natureza também está em nós. Então, ter esse amor com a gente, trabalhar o autocuidado, trabalhar o autoamor, né? Começar a buscar dormir cada vez mais cedo, né? Se exercitar, tomar sol, né? Buscar fazer práticas de respiração. Então, isso tudo a gente tem que lembrar que são coisas que se unem. E tem muitas pessoas que acabam na alimentação crua por outros meios, que não começam por ela. Tem gente que vem parar na alimentação crua porque teve, sei lá, né? Já ouvi histórias assim. Teve contato com a meditação e na meditação começou a observar que quando comia cada vez mais sutil, ficava mais fácil de meditar. Ou pessoas que começaram a praticar o jejum primeiro e eventualmente chegaram na alimentação crua. Então, tem várias vertentes, mas a sugestão é tentar englobar isso tudo e praticar um pouquinho de cada coisa. E ver o que a gente curte mais, né? Então, às vezes, a gente encontra coisas que a gente consegue ter uma conexão maior com aquela prática. E, aos poucos, aquela prática nutre outra prática, que nutre outra prática, e por aí vai. Então, peguem justamente aquelas ideias lá do início da live, né? Que eu li uma lista de coisas higienistas e procura praticar aquilo, até mesmo a harmonia no dia a dia, a paz, né? Buscar viver num ambiente mais agradável. Se a gente sente que a gente está se cercando de pessoas muito tóxicas, já eliminar essa toxina aí também é importante. Então, a gente tem que lembrar que, quando a gente fala sobre higienismo, um higienismo mental, um higienismo emocional também. É a gente conseguir encontrar o nosso equilíbrio dentro do todo da nossa vida, né? E pode acontecer, sim, em momentos que para a gente aprender, a gente está, às vezes, vivendo momentos densos. E na nossa sociedade atual, um momento super denso, né? Então, a gente tem a capacidade de buscar sair um pouco disso, buscar a leveza de certa forma. E cada um vai encontrar a sua maneira de encontrar leveza no dia a dia. E para mim, nada melhor do que essa questão da gente trocar com os amigos, trocar com as pessoas que a gente ama e buscar pessoas que estão numa egrégora mais leve também. Então, acredito que para praticar os três de uma maneira bem resumida seria isso, não é só alimentação, mas são os hábitos em geral e é também a gente sair um pouco desse individualismo, né? E olhar mais para fora, olhar mais o que a gente pode fazer além da gente, né? Então seria por aí. Mas bom, passar a palavra para vocês, sabe? Se você quiser completar, e a gente pode ir para as perguntas. Tranquilo. Não, eu tô lembrando aqui que tu tá falando assim de trocar ideia com as pessoas que já vivem essas experiências. Eu tava lembrando que, gente, lá no Vitalize, que ocorrerá agora de fevereiro, de 10 a 18 de fevereiro, lá em Bugaçu, num sítio no interior de São Paulo, terá várias pessoas que já vivem essas experiências há muitos anos. Então, muitas pessoas com muita experiência que podem trocar ideias e responder várias perguntas, tirar várias dúvidas. E uma outra coisa que eu lembrei, quando nós estamos num ambiente favorável, onde está todo mundo vivenciando a mesma experiência, fica mais fácil, porque está todo mundo ali no mesmo naipe. Está todo mundo comendo fruta, está todo mundo comendo salada, está todo mundo o quê, Elisa? No mesmo barco. Isso, está todo mundo ali no mesmo barco. Então, o Vitalize, ele também é um ambiente onde é muito mais fácil e favorável experimentar essa dieta. Ainda mais para quem nunca experimentou ou até quem tem medo de experimentar. Então, vá no Vitalize que vocês encontrarão várias pessoas que poderão estar apoiando vocês neste processo de transição para uma alimentação mais saudável. Tá joia? Bom, deixa eu. Vamos tentar responder as perguntas assim, tipo papo, né? Porque eu acho que tem algumas. Uma tu já respondeste já, eu acho, que é o Binho aqui perguntou: boa noite, como saber os legumes e frutas que posso misturar?
A Eli já deu o toque que tem um livro lá que é super detalhado, mas nós podemos fazer um resumão expresso, podemos, Eli? Faz o resumão Podemos. expresso aí. Tá. Aquele super express. Super Express. Então, para facilitar, quem quiser fechar os olhos, não, vocês não vão ver minhas mãos. Mas imaginar visualmente na tela mental de vocês, né? A gente tem as frutas em cima, só para vocês visualizarem. Embaixo a gente tem outras categorias mescladas. Longe dessa. Isso como se fosse um gráfico, tá, gente? Longe de todos esses aqui, a gente tem melancia e melão. Não devem ser misturados com nada, são só misturados entre eles. E aqui dos ladinhos a gente vai entrar com outras categorias. No meio, a gente tem os vegetais. Tá? E quando a gente fala vegetais, é alface, salsão, a própria abobrinha, pepino, por exemplo. Pepino e abobrinha são considerados vegetais, tá? Na hora de combinar, apesar de serem frutos. E aí, em cima, a gente vem as frutas. Aqui a gente pensa no doce, na categoria doce, que tem tâmara, figo, banana, caqui, né? Jaca seria a categoria doce. No meio, encostando nessa categoria doce, mas também encostando na categoria ácida, que vai ficar do ladinho de cá, a gente tem as semiácidas, que é tipo maçã, pera, uva, mirtilo, né? As berries em geral, né? Tipo morango, estão ali no meiozinho. O tomate é semiácido também. E aqui no cantinho, que também está mesclando com a semiácida, mas não toca na doce, a gente tem as ácidas. Laranja, abacaxi, limão, maracujá, né? Então, o que se encosta, e como vocês já podem ter visualizado, a doce não encosta na ácida, mas a doce encosta na semiácida, e a ácida encosta na semiácida. O que se encosta pode ser combinado. Então, por exemplo, a gente pode combinar abacaxi com maçã, mas a gente não deve combinar laranja com jaca, né? Sei lá, um exemplo, tá? Ou E banana aí aqui embaixo, com limão. ou banana com limão, apesar de que é uma combinação que é gostosa. Mas É não deveria gostoso, ser mas dá muito. gases pra caramba. É. Por exemplo, banana com maracujá, que é para mim é o meu pecadinho, que eu adoro. Adoro banana com maracujá porque me lembra maracujá, né? O mousse de maracujá da época de criança. É uma combinação que não é o ideal, tá? Só para vocês saberem. E parênteses aí, gente. As combinações são justamente nessa intenção da gente facilitar a digestão. Porque as frutas, elas têm não só pH diferente, mas necessitam de gradações de enzimas diferentes para digestão, tá? E aí, enfim, essas aqui são as frutinhas. Encostadas nas três categorias estão os vegetais. Só que a gente tem que ter uma leve também, uma observação, assim, né? Do tipo, cara, brócolis com laranja, por exemplo, não tem nada a ver, né? Mas o brócolis com o tomate, que tá ali como semiácido, cai bem, né? Então a gente tem coisas que a própria tabela não facilita muito. Existe essa tabela já, né? Eu tô tecendo elas assim meio no ar aqui com vocês, mas a tabela existe e está no livro de combinação alimentar do Shell. E aí embaixo, encostando nos vegetais, tem os amiláceos. O que são os amiláceos? Cenoura, beterraba, abóbora, tá? Que são alimentos que têm amido. Esses encostam ali nos vegetais. A gente pode consumi-los com os vegetais, tá? Então, por exemplo, aquela combinação conhecida de suco de beterraba, cenoura e laranja não é uma combinação legal, tá? A laranja não encosta nos amiláceos, só para vocês pensarem aí. Além disso, tem as oleaginosas, que não encostam em mais nada, só nos vegetais. Então, quando a gente pensa em coco, amêndoa, castanha, não deveria ser consumida com frutas, mas pode ser consumida, combina bem com vegetais, tá? E pro ladinho de cá, né, que tem aqui os aminoácidos e as oleaginosas, tem o abacate. O abacate combina bem com folhas. E ele é uma fruta que é considerada, tem até um asterisco no livro do Shelton, já memorizei essa tabela. Ele fala que o abacate combina bem também com tomate e com limão, tá? Então é uma fruta que, além das folhas, você pode combinar bem com tomate e com limão, ou seja, uma bela guacamole. Então a guacamole é uma combinação legal, desde que você faça na combinação ali que dá certinho, né? Então seria isso. Ciência de guacamole também. Ah, é? No Com almoço, certeza. guacamole, tipo um prato de guacamole. Tem cuidado aí com a quantidade. Mas o guacamole é incrível mesmo. E ó, o Caio perguntou, vou até aproveitar, né? Se a laranja lima, que ela é mais doce. Ela continua sendo ácida, tá? Ela ainda tá dentro da categoria de ácidas, apesar dela ter o sabor doce.
Porque também a gente tem que lembrar que o ácido, ele não é só do sabor, tá, gente? O ácido é também do teor de vitamina C, também tem a ver um pouco com a própria textura e por aí vai. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num abacaxi, o abacaxi pode estar mel, mas ele ainda é ácido, tá? Quando a gente faz a tabela de combinação, tá? Então, assim, combinação alimentar seria isso. Quem quiser entender um pouco mais, leia o livro. Quem ficar com um pouco de preguiça de ler o livro, mas quiser entender mais, um pouquinho mais do que está entendendo a partir dessa conversa aqui agora, assistam o vídeo que eu falei que está lá no meu YouTube, que é uma live que eu fiz só eu mesmo, falando 1 hora e pouco sobre combinação alimentar. Então dá para você só sobre combinação, então é um vídeo completo. Vale a pena assistir também. Basicamente isso. Ou se não, também pode pegar o resumão do Chaba, que é mais ou menos assim, ó. Fruta ácida com fruta doce não mistura. E gordura com açúcar não mistura. Verdura pode misturar tudo. E verdura mistura com gordura. E verdura mistura com folha. Pronto. Aí o resto é detalhe. Mas o basicão é esse. Se as pessoas fizessem isso, já teria muito menos gases e desconfortos alimentares. E até entrando nisso que está falando, né? Poderia até discorrer, por exemplo, mesmo as pessoas que comem alimento cozido, seria importante pensar na combinação alimentar. O prato comum brasileiro de arroz com feijão, batata frita, salada e carne é completamente descombinado, né? Combinado errado, é descombinado, né? Então fica aí também como para a gente pensar. Por exemplo, batata não combina bem com carne, né? Leite não combina nem um pouco com carboidrato nem com proteína. Então aquela ideia de fazer alguma coisa, né? Tipo uma crepe, sei lá, colocar no crepe o leite e depois fecha o crepe, coloca um ovo. Né? São combinações que a gente faz completamente, ou a gente não, né? Mas em geral as pessoas fazem completamente errado. Joia. Bom, deixa me ver aqui. Vamos responder ultra rápido, porque o nosso tempo já está acabando. Como consigo o livro Os 12 Passos para o Crudivorismo? Eu acho que está disponível para compra na internet. Eu tenho Eu não sei se está. PDF. Não, todo mundo tem. É só perguntar para as pessoas que todo mundo tem o PDF. Inclusive, deve ser a versão que eu fiz. Há 20 anos atrás, não sei. Esse livro está rodando aí já para tudo quanto é lado. É só perguntar para as pessoas certas que essas pessoas te mandam o PDF. A Ana Lúcia que perguntou. A Geisa perguntou: laranja combina com qual fruta? Todas as frutas ácidas, Geisa. E as Laranja é fruta. semiácidas. As Isso. semiácidas também. Então, laranja é ácida, combina com todas as outras ácidas e semiácidas, tá? Tem outra pergunta aqui que a Flávia mandou. Essa daqui é polêmica, é boa. Ela assim, e o café? O que eles falam? É bem ácido? Sobre a alcalinidade das frutas e esse equilíbrio de ácido e alcalino. Flávia, eu só vou abrir o portal aqui para Elisa. Mas, Elisa, não podemos alongar muito nisso não, tá? Mas o café, ele faz muito mal. O café faz muito mal. Além de ele ter um pH super ácido, ele tem a cafeína, que é um estimulante, e vai atacar, ele vai gerar um desequilíbrio no teu sistema nervoso. Além dele ele enganar o teu corpo, que o teu corpo está cansado, mas o corpo acha que não está cansado, então isso gera uma sobrecarga no teu corpo. E além disso, ele pode afetar seriamente no teu sono. E sono é uma coisa extremamente importante para a saúde integral, no higienismo e tal. Para vocês terem ideia, a cafeína, ela ainda age no nosso corpo depois de 12 horas que nós ingerimos a cafeína. Então, quem quiser tomar café, que tome 12 horas antes de dormir, tá? E fora as outras coisas, né? Mas, em resumo, quem segue o higienismo, frugivorismo, 80-10-10 e tal, não toma café. Quer dizer, não deveria. Mas tem gente que acaba tomando e sofre as consequências. Mas quem tu quer comentar alguma coisa, Eli? Bom, você já meio que resumiu com relação ao café. Eu também não faço uso, mas eu sinto que assim, o ponto crucial do café
em termos de toxicidade, tem bastante a ver com a torra. E tem bastante a ver com os conservantes que eles colocam, né? Então, para quem ainda sente de consumir um café, busca um café de torra clara, né? Ou de nenhuma torra, porque existe o café verde também. O café verde, ele... Nem sei se... Eu não sei, gente, eu não tomo café, nunca fui de café. Mas, assim, tem gente que diz que ele parece um chá de café. Não sei. Então, fica aí como uma sugestão para quem quiser. E buscar justamente, quem sabe, não consumir sempre, né? Porque justamente ele também tem essa questão de causar vício, né? A cafeína, ela... Todas Yeah. as inas, em geral, têm uma tendência a puxar para o vício mesmo. Então, é um cuidado, né? Um cuidado para gente, para quem sente de consumir ainda, de ter bastante parcimônia, até porque para desmamar do café, porque também tem isso, né? As pessoas quando tomam café, elas não tomam tipo um dedinho, elas costumam tomar um balde de café e aí vai aumentando a quantidade cada vez mais, porque não sentem o mesmo efeito. Então tem que ter esse cuidado. Talvez uma variação aí mais saudável seria a teobromina do cacau, né? Então tem um efeito que dá aquele up, né? Que ainda é um certo excitante do corpo, que pode, se a gente exagerar, não vai ser muito legal também, mas é muito mais saudável, né? Muito mais saudável o cacau. E no Brasil existem pessoas que produzem cacau cru, e aí, grande parênteses, não consumam cacau alcalino. Ele é alcalino porque ele está com um monte de coisas ali não muito legais para alcalinizar, tá? Então é cacau cru, não alcalino. Procurem o cacau cru não alcalino. Muitas vezes o nibs, né, que não foi fermentado, é mais legal, tá? Acho que é isso. Tem outras estratégias também que eu passo para as pessoas desmamarem do café, que na verdade é desmamar do estimulante, né? Que é a cafeína. Além bom, várias outras questões que tu trouxeste, né? Da torra, dos nutrientes, dos elementos que eles colocam, né? Mas eu oriento as pessoas assim, olha, troca o café por outro estimulante. Sei lá, troca o café por chá preto, chá verde, chá branco, chá mate. Todos esses têm estimulante, que também geram um impacto semelhante. Todo sem cafeína. São menos nocivos que o café, eles dão. O efeito é menos forte, e por eles não serem torrados, eles são mais suaves, têm menos impacto. Apesar de que eu acho que o chá preto, se eu não me engano, é torrado, e o chá mate é tostado, ele também é tostado. Então, na última na fila lá é o chá verde e o chá e o mate, né, chimarrão, ou mate mesmo, que não é tostado, que ele é verde. Ele está lá nas últimas lugares na fila para parar totalmente de tomar conservante, tá? Eu estou falando isso porque eu já fui viciado em conservante, em estimulante. Então eu tenho experiência aí no negócio, tá? De como largar os estimulantes, porque estimulante não faz bem. Inclusive, eu acredito que no futuro, cafeína será considerado doping, porque ele dá um tiro na pessoa, só que a pessoa também perde saúde. Ele dá um up, mas a pessoa perde saúde. E tudo que dá um up e perde saúde, isso é considerado doping. Faz mal para o corpo da pessoa, né? E aumenta no desempenho atlético, né? Mas hoje em dia todo mundo toma café, todo mundo toma cafeína, então quem sabe hoje em dia, para nosso presente atual, isso não seja algo tão conversável, né? Só mais uma perguntinha, e aí já vamos fechando. Cadê? Gostaria de saber por que tenho desconforto quando como frutas e tomo água. Não é bom? O que tu achas, Eli? Quando tomo, como é que é? Quando desconforto como frutas e tomo água. Gostaria de saber por que tenho desconforto quando como frutas e tomo água. Não é Será que é bom? ao mesmo tempo? Parece que é. Se for, é porque isso, a gente está atrapalhando a digestão, né? A gente não deveria tomar água ao ingerir nada. Ainda mais É. fruta, né? Porque a fruta já tem água também. Então, pode ser isso, se é isso. Mas o desconforto da fruta pode depender da fruta. Tem pessoas que, por exemplo,
por não estarem adaptadas a uma alimentação crua, muitas pessoas podem alegar que tem desconforto ao comer melancia, por exemplo, ou pepino, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso. E às vezes tem mais a ver até com a combinação, porque a gente tem que lembrar que a melancia ela digere em mais ou menos 30 a 40 minutos. Se você comeu qualquer coisa que demore mais, e tudo demora mais do que melancia, algumas horas antes, a probabilidade é dessa melancia dar uma atropelada, né, na digestão do outro alimento que pode causar um desconforto. Então, também tem isso, assim, eu acho que é importante a gente dar o tempo de digestão, não misturar com a água, né? A água atrapalha muito na digestão. Ela, de certa, obviamente, ela dilui, né, o nosso ácido clorídrico no estômago na hora de digerir, atrapalha muito. Tem uma outra pergunta aqui que eu subi que eu acho que é importante, ó, sobre enemas. Ah, tem enema aí? Nem Mas vi. veio no chat. Não foi na interrogaçãozinha, não, porque eu não Ah, consigo ver a interrogação. Foi lê aqui aí uma então. pergunta uma pergunta da Tina falando. E quanto aos enemas, o que vocês dizem? Você quer falar sobre? Não, não, pode falar de enema. Acho que tu manjas mais de enema que eu. Provavelmente. Acho que eu já fiz mais enemas que você. Mas, bom, enemas, né? Eu sinto que os enemas eles devem ser usados pontualmente, eles não devem ser uma coisa que a gente faz diariamente. Tem uma linha aí muito, talvez uma linha da alimentação viva, que tem uma tendência a sugerir que seja feito o enema semanalmente, né? Eu já ouvi falar de muitas pessoas e até profissionais da alimentação viva que advogam o uso do enema semanalmente. Eu não acho muito legal. Eu acho que o enema ele pode ser um super aliado em processos de depuração intestinal, principalmente quando a gente fala de depuração à base de sucos coados. Então, nas vivências que eu guio, né, eu sempre sugiro o enema a partir do momento que a gente entra nos sucos e pode ser feito diariamente, mas é no processo de depuração à base de sucos, não é durante uma alimentação com fibras e por aí vai, porque tem muita gente que acaba usando como bengala, né? E isso atrapalha. E pode causar um certo vício. Tem pessoas que se viciam ao enema. Então, tem que ter um cuidado, mas o cuidado maior do enema é qualidade de água. Então, eu sempre sugiro que faça uso de água destilada ou a água mais limpa quanto for possível, né? Podendo, inclusive, aí vou abrir um tabuzinho aqui, fazer uso de urina envelhecida no enema, que também ajuda bastante, faz parte do que seria a urinoterapia, né? Então, pode ser interessante na depuração. Ou espremer limão, né, na água do enema, também é importante, interessante. Sou contra enemas de café, tá? Só para deixar aí como a gente, obviamente, não toma, mas também não vai colocar lá embaixo, né? Então, assim, o enema de café, ele é um hiperestimulante também, e a razão de ter tanto resultado, e obviamente faz parte de protocolos incríveis, como o protocolo do Gerson, né, de anticâncer, o que acontece é que ele irrita a mucosa do intestino e por isso causa os espasmos para liberação, né, dos restos que estão no intestino. Então, eu acho que é um pouco, talvez, agressivo, né? Não sou a favor. Então, seria basicamente isso. O enema pode ser usado, mas eu sinto que não deveria ser parte de uma rotina. Pois é, né, Elisa? Tem tantas coisas que são ferramentas que elas podem ser úteis e elas podem gerar um benefício se usado pontualmente, que acaba que as pessoas acabam adotando como muleta, né? Então, tem várias coisas aí no nosso mundo que elas podem sim ajudar. Só que as pessoas acabam se apegando a elas. Aí acabam se viciando nas muletas. E aí não é um bom caminho, né? Como o eugenismo fala, o nosso corpo ele é capaz de curar tudo. Ele é autossuficiente, é uma máquina perfeita, maravilhosa. E ele resolve tudo por conta própria. É só dar bom combustível para ele. Ou não Sol, dar combustível por tempo suficiente. fazer um jejum, né? Um jejum bem feito, bem guiado, bem orientado, bem estudado, né? Por aí. Bom, vamos fechando, que essa aqui eu acho que talvez seja uma das lives, batemos recorde de hoje ali. Tanto de pessoas perguntando, nós falando, de tempo, batemos todos os recordes hoje, hein? Você ia comentar alguma coisa? Bom,
Não, que bom, acho que vai ser bom, né? Não, Apesar de alguns recordes serem legais não serem batidos, que bom. não, mas é recorde bom. É recorde bom. Eu estou lendo aqui a Flávia falando, adora encontrar pessoas que são contra o café. Não, não é que nós somos contra o café, nós somos a favor de outras coisas. Eu sou a favor de água pura, alimentos saudáveis, né? Não precisa. O café não precisa. Tem várias coisas que eu falo assim, gente, não precisa, então não usa. E eu levanto a bandeira. Um dia a cafeína será considerada doping. Um dia. Eu Ainda acho que não. já é em alguns lugares, eu não me lembro onde. Eu já É, li sobre isso em algum lugar. porque eu Uhum. vejo vários atletas se entupindo de cafeína para aumentar a performance. Isso está diminuindo a saúde desses atletas, né? É porque se tu turbinas o teu motor, tu depois pagas as consequências, porque motor turbinado dura menos, né? Exatamente. Quem entende de carro sabe disso. Isso Quando é turbina o real. motor, ele dura menos. O motor ele bate mais rápido. O nosso corpo, ele tem vários motores Isso vale agindo. até em nível de quem quer ficar super bombado. Saibam que excesso de proteína também faz duramento. Então, Excesso de proteína causa envelhecimento precoce. Já está provado cientificamente, né? Enfim, gente, é muito assunto. É um negócio que nós vivemos numa cultura, no mainstream, onde parece que o que é verdade é mentira, o que é mentira é verdade. Parece que as coisas estão invertidas. Mas é importante ler, estudar, buscar entender, refletir, evitar reproduzir. Por exemplo, tudo que o Chaba falou, tudo que ele falou, questione, duvide, pesquise, experimente e se funciona, se faz bem, adote. E o que faz mal, deixe para trás, tá? Bom, vamos fechando. Quero muito agradecer todo mundo que participou da nossa live hoje. Ótimas conversas, ótimos assuntos. Esse é o Espírito Vitalize. E lembrando a todo mundo que neste carnaval, fevereiro, de 10 a 18 de fevereiro, teremos o Vitalize Carnaval 2024. Eu estarei lá, a Eli estará lá, algumas pessoas que estão nesse chat estarão lá e teremos várias pessoas incríveis, maravilhosas, com muita experiência em relação a higienismo, frugivorismo, 80-10-10, crudivorismo, alimentação viva, veganismo. Vai ter um monte de gente bacana lá para conversar sobre todos esses assuntos, para experimentar, vivenciar. Ao mesmo tempo, teremos artistas, teremos música, teremos dança, teremos performance, teremos terapias, meditação, yoga, várias atividades bacanas. Teremos um lago para nós lá nadarmos, nos divertirmos, num sítio em meia natureza, no interior de Embu-Guaçu. Então, quem não se inscreveu ainda, aproveita, vitalizefestival.org, tem várias informações lá no site. Quem quiser tirar alguma dúvida, é só escrever para nós, mandar um direct aqui no Vitalize Festival, que nós responderemos assim que possível, tá? Bom, quero passar a bola para a Eli. Eli, tuas considerações finais, teu encerramento, e aí depois passa para mim, para eu fechar nossa live. show, querido. Gratidão. Bom, não vou tentar, né? Vou tentar, não vou me alongar, porque eu já sou de falar bastante, adoro falar, como provavelmente todo mundo já observou. Vídeo recorde da live. Mas quero agradecer, porque é bem gostoso e estou super empolgada com os papos lá. Eu acho que nem sei, né? Chaba que vai saber quantos Vitalizes eu já estive. Acho que foram uns 4, 5, nem sei também. Eu lembro que eu fui no primeiro oficial, né? Que é aquilo que a gente falou, né? No que não aconteceu, depois no que aconteceu oficial, no segundo, terceiro, acho que foram 4, talvez 5, não sei. Mas enfim, então estou bem animada, porque já faz alguns Vitalizes que eu não participo, né? E tô feliz
que vou estar lá. Espero ver muitos de vocês que estão aqui nessa live lá. E para quem eu não for ver também, espero que a gente consiga seguir trocando aqui essas energias pelo Instagram, por mais lives assim, por mais conteúdo assim. E gratidão a todos pela presença. Um grande beijo. Maravilha. Bom, Eli, quero muito te agradecer novamente pela tua presença. Nossas conversas realmente são infinitas. Temos conteúdo infinito aí para conversar com as pessoas. Poderíamos fazer uma live todo dia com temas diferentes, né? Na verdade, um tema acaba desencadeando vários outros temas, né? A cada live dá para identificar os temas que surgiram e aí já vai abrindo novas lives e não acabaria, né? Tem live para todo dia aí, para todo mundo. Mas, de novo, agradecer a todo mundo, agradecer a Eli que está aqui, agradecer a todo mundo que fez pergunta, a todo mundo que comentou aqui no chat. Grato a todo mundo. Visitem o site do Vitalize, vitalizefestival.org. O Vitalize ele é um projeto do coração. O Vitalize ele é um projeto para fortalecer as pessoas, para empoderar as pessoas. Na verdade, é para criar as condições necessárias para que as pessoas se fortaleçam, se empoderem, se autoconheçam, se expandam. E a intenção do Vitalize é realmente contribuir para a regeneração planetária, para que nós cuidemos mais uns dos outros, umas das outras, cuidemos mais do meio ambiente e cuidemos mais do nosso planeta. E que todo mundo ganhe, e que todo mundo seja feliz, e que todo mundo se expanda, né? Já teve na Bahia. Mas talvez o pessoal está querendo mais pro Nordeste, né? Tipo, lá para cima, né? Quem sabe? Vamos ver o que acontece nesse Vitalize aí, né? Ó, qualquer coisa, as pessoas podem ir lá no Vitalize e fazer convites pro Vitalize e pros outros lugares, tá? Não precisa ir lá pro Vitalize. Para chegar lá no Vitalize e falar, ó, gente, ó, venham pro Nordeste, eu tenho uma proposta legal aqui no Nordeste. Venham pro Nordeste, tá? Maravilha. Então, gente, boa noite. E, de praxe, classicamente, que todos os teus seres sejam felizes, que todos os seres sejam exitosos, que todos os seres vivam em paz. Boa noite. Tchau, tchau.